Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Bom, hoje nós iremos conversar sobre um tema que ele é o oposto da fé. Você já sabe qual é? Então, hoje nós iremos falar sobre rompendo com o medo. E o versículo base de hoje é Josué 1:9. Presta atenção no que Josué 1:9 está dizendo aqui. Não tenho eu, palavras do Senhor, tá? Não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Vocês prestaram atenção nisso daqui? Vocês prestaram muita atenção no que está dizendo isso daqui? O quão poderoso? Se por um lado a gente tem a fé, que ela nos motiva, que ela dá força, que ela desbrava. Por outro lado, a gente tem o medo, que paralisa. E se você, talvez você não sabe, mas eu vou te falar, que a fé e o medo, eles têm o mesmo poder. Por isso que eles não podem andar juntos. Por isso que eles não podem, você não pode ser um crente, um cristão e ser medroso. Porque o medo, ele é o antagonista da fé. Então, quando Jesus fala isso, ser forte e corajoso, sabe? Eu estou contigo, eu estarei contigo, é para que nós tenhamos isso em mente, de que quando o medo, porque o nosso maior, um dos maiores inimigos que a gente tem, se não o maior inimigo que o crente tem, é o medo. Porque ele aprisiona, porque a pessoa com medo, ela deixa de fazer as maravilhas que o Senhor chamou ela para fazer, afinal de contas ela está com medo. Imagina uma criança, um animal com medo, o que que faz? Ele se recolhe, e já uma pessoa corajosa, já um animal valente, o que que ele faz? Ele sai. Então, a palavra de hoje é para a gente pensar nisso. Como romper com medo? Eu tenho aqui umas anotações, né? No fundo, acho que todos nós queremos viver uma vida com emoções, uma vida com aventuras, mas muitas vezes o medo é a força dominante. É a força dominante em nossas vidas. E ele nos mantém preso na mesmice entediante. Porque ficar fazendo sempre a mesma coisa é entediante. E eu já falei para vocês que quando a gente está caminhando com Deus, se tem uma coisa que Deus não é entediante, porque Deus é um Deus de movimento. E o medo, ele faz exatamente o contrário. E talvez tudo que você tenha feito na sua vida, você tenha feito com medo. Ou muitas vezes o medo foi o principal companheiro da sua vida. E se isso de fato aconteceu, o medo roubou sua alegria, o medo roubou suas conquistas, o medo roubou a sua promoção, o medo roubou sua profissão, o medo roubou uma família que você queria construir, o medo talvez tenha roubado um projeto que Deus colocou no seu coração e você se achou tão pequenininho e falou assim: eu tô com medo. E daí Deus tá aqui reforçando para você ser forte e corajoso. Então, romper com o medo é uma obrigação do crente, sabe? E eu queria trazer isso para você, porque agora é a hora de romper com o medo, é hora de retomar a sua vida, é hora de retomar os seus projetos, é hora de você acreditar que de fato você tem um Deus que te guia, que de fato você tem um Deus que está ali com você, porque Deus não nos isenta dos problemas, Ele não nos isenta das dificuldades, mas Ele nunca falou para que, olha, você está com medo, fica dentro da tua casa. Muito pelo contrário, como eu mostrei aqui para vocês, Ele fala assim, ser forte e corajoso. Gente, eu amo esse versículo. Olha, eu amo, eu ficaria lendo ele muitas vezes. Eu vou ler de novo porque para você frisar, você tem que frisar esse versículo. Não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Então hoje
Hoje eu não vou te desafiar, mas eu vou te encorajar a viver, a quebrar essa barreira do medo que está na sua vida. Algumas pessoas viram para mim e elas me vêm fazendo várias coisas e eu acho muito legal quando as pessoas falam, nossa, você faz um monte de coisa, mas eu tenho uma característica em mim que é a seguinte, eu não tenho medo de fazer. Eu não tenho medo de fazer e não dar certo. Eu tenho medo, e aqui eu vou contar um segredo bem pessoal para mim, um segredo bem pessoal. Eu tenho medo de não fazer e ver outra pessoa fazendo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, algumas semanas atrás eu falei para uma pessoa, fiz uma proposta para uma pessoa, e eu falei para ele o seguinte: eu prefiro ter um não certo do que um sim duvidoso. Eu prefiro dormir com um não do que passar a minha vida inteira num talvez. Então, eu não tenho medo de arriscar fazer qualquer coisa, desde que, óbvio, que eu não coloque a minha vida e a vida das pessoas, dos meus familiares, né? Ou, enfim, de quem estiver envolvido no que eu vou fazer em risco. Mas eu sou uma pessoa que eu faço tudo o que Deus coloca no meu coração. E eu vou muito com medo. E eu termino essa frase falando exatamente isso para você, porque eu te encorajo a seguir seu coração e viver corajosamente. E que muitas vezes isso significa fazer com medo. Porque, como diz o Senhor, como foi que ele diz? Não tenho eu te ordenado? Se forte e corajoso. Então eu queria trazer esse vídeo, é um vídeo bem curtinho, mas talvez você estava precisando desse boost aqui de fé para romper o seu medo, porque eu vou falar duas pessoas que eu conheço, mas uma para mim é o caso mais grave que tem. É uma pessoa que é extremamente inteligente, mas extremamente medrosa. Medrosa. E daí, eu já uma pessoa já bem de idade e tal, e quando eu conversei com ela, algum tempo atrás, falando sobre vida e tudo mais, que eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, né? E eu gosto de ver como que ela chegou onde ela chegou, as pessoas, né? Seja bom, seja ruim, eu quero entender como que você chegou onde você chegou. E daí, conversando com ela, eu vi que ela teve oportunidade, ela teve portas abertas, mas todas as perguntas que eu fazia para ela, a resposta era a mesma: medo. E daí ela chegou já na sua terceira idade, tipo, sabe? O medo bloqueou completamente ela de fazer qualquer coisa. E isso só reforça, e é uma pessoa relativamente religiosa, e isso só reforça que você não pode, independente da sua fé, mas se você for um cristão, um crente, você não pode falar que você confia em Deus e você ser uma pessoa medrosa, quando que o medo, ele é o antagonista da fé. Como eu disse no começo, se por um lado a gente tem a fé que abre o mar vermelho, que cura, que ressuscita, que liberta, por outro lado, a gente tem o medo que aprisiona, sabe? Tem o medo que faz com que você se sinta um bichinho acolhido. E se você sabe, talvez você não sabe, mas eu vou te falar, Jesus não morreu na cruz por pessoas fracas. Jesus morreu na cruz por pessoas fortes. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é o eu sou. Ele é o poder. Ele é a força. Ele é o movimento. Então, quando você
se deparar com medo e ver que você está deixando de fazer as coisas que você precisa fazer porque você está com medo, você pode ter certeza que você está sofrendo algum ataque. E eu vou te dar uma chave bem especial aqui. Quando Deus colocar uma coisa no seu coração, e for uma coisa que você olhar para você, falar, isso é muito grande, e se eu te der medo de fazer, você pode ter certeza que você vai ser desafiado e que os ataques vão aumentar. Porque quanto maior o desafio de Deus na nossa vida, porque Deus, ele não olha o que os homens olham, e ele falou isso para Davi. Eu não vejo o que os homens veem, eu vejo o coração. Talvez a gente não vê, a gente não sabe da nossa capacidade, mas Deus, ele sabe. Então, você tem que decidir e se posicionar. Você vai ter fé ou você vai ter medo? Os dois não sentam na mesma mesa. É claro que eu não estou falando para que você seja, como eu falei alguns vídeos atrás, uma pessoa irresponsável. Você tem que fazer as coisas pautada, né, no bom senso, mas eu não quero que você estagne. Eu acho que é estagne, tem uma vida até diante, sabe? Que não faça as coisas, que não avança, que não isso, que não aquilo, por medo. Eu olhei aqui, gente, para o meu microfone, porque eu gravei um vídeo ontem de 20 minutos e o microfone desligou sozinho. Então, desculpa, não vou nem cortar essa parte, porque é justamente isso. Então, eu preciso que você se posicione, que você decide, você confia nesse Deus que está falando para você, seja forte, corajoso, ou você vai preferir acreditar no diabo que fala muita coisa para você, fica aqui, não vai, não faz, não viaja, não abre esse negócio, não sai dessa empresa, não constrói uma família, não, sabe, não sai da casa dos seus pais, fica aqui. O que você vai preferir? Porque se você ouviu, se você assistiu esse vídeo, é um posicionamento, porque agora não dá para você desassistir, agora não dá mais para você ficar ali no morno, ou é frio ou é quente, morno é jamais, ou você tem fé ou você tem medo, os dois juntos não ficam na mesma mesa. E eu deixo essa mensagem para vocês e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou tentar gravar um vídeo por dia. Mas vamos lá. Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.